Olá pessoal, novamente eu vou resolver com vocês, juntamente com vocês, essa atividade de fixação sobre pronome relativo. É interessante que vocês façam essa atividade primeiro, quer dizer, antes de fazerem o questionário que está disponível para vocês aí no Abra, tá bom? Então eu vou tentar esclarecendo, alguns pontos que não tenham ficado claros no vídeo anterior. A primeira questão está aqui pra gente. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente. Muitas vezes, pessoal, dependendo da questão, se é uma questão mais de concurso público, principalmente, eles se apegam mais em detalhes. Então, por vezes, o pronome relativo vai estar ali, em termos de forma, ele está adequado. Mas eles pegam detalhes. Um dos detalhes é a preposição, por exemplo. Então, a gente tem que ficar atento à regência, presença ou não de preposição, coisas desse tipo. Vamos lá. O livro a que eu me refiro é A Estrela da Manhã, do Manuel Bandeira. Aqui a gente tem o verbo. Esse verbo aqui, referir. Quem se refere a. Então, de fato, existe, a regência, esse verbo rege essa preposição. Precisa dessa preposição para se ligar ao seu complemento. E onde essa preposição vai aparecer quando a gente usa o pronome relativo? Ela vai aparecer aqui, ó, antes do pronome relativo. Então, de fato, essa alternativa está correta. O livro a que me refiro é a Estrela da Manhã. Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. Cuja, conforme a gente viu, constrói essa relação de pertencimento. Então, são dois nomes, pessoa e idoneidade, e aí ligados por esse cuja. Então, aqui dá a entender que é a idoneidade da pessoa. Então, até aí tá ok para a gente poder usar o pronome relativo cuja. O que a gente tem que entender agora é a presença dessa preposição, se ela está correta ou não. Aqui a gente tem duvida. Ninguém duvida. Quem duvida, duvida de alguém ou de alguma coisa. Então, realmente, essa palavrinha aqui rege a preposição de. Por isso, ela apareceu aqui antes do pronome relativo. Eu conversei com vocês no vídeo anterior e falei que quando existe preposição, essa preposição não vai sumir quando a gente usa o pronome relativo. Pelo contrário, ela tem que aparecer. E ela aparece antes do pronome relativo. Então, correto. A tese em cujos dados nos baseamos é esta. Vamos ver primeiro se existe essa relação realmente, de pertencimento, de posse, que é a realidade quando a gente usa o cujo. Então, ó, os dados da tese. Ok, né? A gente tem que ver, então, por que apareceu esse em aqui. Quem se baseia em alguma coisa. Eu me baseei em fatos. Eu me baseei em argumentos. Então, essa preposição, que é uma exigência desse verbo, ela é regida pelo verbo, aparece aqui antes do pronome relativo, correto também. O tribunal do júri, perante o qual o réu foi condenado, foi implacável. Correto também. Aqui está o nosso pronome, relativo. Deixa eu destacar aí. Está o nosso pronome relativo. E realmente, nesse caso, não é necessária nenhuma preposição. O tribunal do júri, perante o qual. Quem é condenado perante alguma coisa. Então, ó, é objeto, é um verbo transitivo direto no caso. Tá joia? Na verdade, não é um verbo, gente, desculpe, é um nome. Um nome que não exige complemento. Então, aqui, ó, não exige preposição. O homem de cujo lhe falei ontem é este. Já fica estranho, né? Tem um cujo aqui. E aí eu pergunto para você, se a relação é de pertencimento, já cabe olhar que aqui nem existe um termo nominal para se conectar com esse termo antecedente.
né, já dá a entender que ele não está sendo usado do modo como eu deveria usar, quer dizer, construindo o sentido que ele constrói. A alternativa é, então, é a nossa alternativa, está sendo usado inadequadamente. Identifique a frase que apresenta alguma inadequação. É um político em cujas palavras não se pode confiar. Quem confia, confia em alguém. Eu confio em você. Vamos ver aqui, temos o cujo aqui. E aí vamos ver se existe essa relação de posse, pertencimento mesmo. Olha só, palavras. Opa, a minha coordenação motora. Palavras do político, né? E a preposição está aqui porque ela é uma exigência do verbo confiar. Feliz o povo cujo o governo não é corrupto. Aqui, quem prestou atenção no vídeo, na apresentação, já vai perceber que quando a gente usa cujo, cuja e suas flexões, nós não empregamos o artigo. Isso torna essa alternativa errada. Por quê? Porque não empregamos o artigo neste caso, após o pronome cujo e cuja. Então, essa é a alternativa aqui que nós temos que marcar. Essa é a pessoa de quem tanto falo. Quem fala, fala de alguém ou alguma coisa, ou sobre alguma coisa. E aí aqui, ó, tem a preposição. Vocês estão percebendo como realmente eles pegam muito nesses detalhes? Porque é onde as pessoas mais erram realmente, né? Isso acaba atrapalhando muitas vezes a construção do texto. E quem se refere à pessoa, perfeito, adequado. Essa é a pessoa cujo amor não divido com ninguém. Então aqui, relação ao amor da pessoa, vou usar a forma aqui para poder, aqui ó. A relação realmente é de pertencimento, não tem a necessidade de nenhuma preposição, tá correto. Terminamos a número 2. Na número 3, a gente tem que unir os pares usando o pronome relativo para isso. Lembram, comentei com vocês, pessoal, pronome, ele sempre vai se referir ou retomar um nome. É muito importante no processo de coesão textual, tanto para retomada, né, de ideias. Então, para que ele serve? Para a gente não ficar repetindo os mesmos termos inúmeras vezes. Ele dá para a gente essa variedade de possibilidades de recursos de uso da língua. Então, vamos lá. Tínhamos um problema. Solução do problema não deveria afetar a classe menos favorecida. Poderia ficar, né? Opa. Eita. Tínhamos um problema. Olha só, solução do problema. Vejam bem, é aquela relação de pertencimento, né? Olha só, solução do problema. Qual que é o pronome relativo que cria essa relação? Tínhamos um problema cuja solução não deveria afetar a classe menos favorecida. Entendem? Então, olha só, cuja, né, para concordar com o termo, e aí está o nosso pronome relativo construindo essa relação aí de pertencimento. Vamos para a próxima. Esse é o mecânico. O mecânico consertou o meu carro. Esse é o... Bem tranquilo, né? Esse é o mecânico que consertou o meu carro. Pode ser também, onde eu uso o que, eu posso usar o qual ou a qual. Então, ficaria esse... Opa. Esse é o mecânico, o qual consertou o meu carro. Tranquilo? Vamos para a letra C. Esse é o mecânico, a oficina do mecânico é exemplar. Olha só a relação de sentido aqui, ó. Oficina do mecânico. Então, a gente precisa usar um pronome relativo que mantenha essa relação de sentido. Esse é o mecânico cuja oficina é exemplar. Olha só, a relação se mantém aqui, ó. A oficina do mecânico é exemplar.
Tranquilo? Vamos para a letra D. A Amazônia é uma vasta área verde. O mundo necessita dela. Tá vendo esse D aqui de dela? Isso aqui nada mais é do que a presença da preposição, né? Então, quando a gente junta mais ela, a gente tem essa palavrinha dela. Por que que vai ter? Porque quem necessita de alguma coisa. Então, a Amazônia é uma vasta área verde da qual o mundo necessita. Ou uma vasta área verde pode ser também de que o mundo necessita, porque lembra, onde eu uso qual, eu posso usar também o pronome relativo que. O importante é a gente preservar a preposição, entendem? Porque ela é uma realidade, uma necessidade sintática aqui em função do termo que exige essa preposição. O imóvel irá a leilão na próxima semana. O pagamento do imóvel está atrasado. O imóvel cujo pagamento está atrasado irá a leilão na próxima semana. Então, ó, o imóvel cujo pagamento está atrasado irá a leilão na próxima semana. O pagamento do imóvel está atrasado. E aqui, então, a gente usou o pronome relativo. O candidato tem um passado de lutas e realizações. Nós nos referimos àquele candidato. Por que que essa crase está aparecendo aqui? A crase é a junção da preposição a mais o artigo feminino a. Então, aqui é a presença da preposição mais o a que está aqui, né, formando o próprio pronome demonstrativo aquele. De onde vem essa preposição? Vem do verbo se referir. Quem se refere a. Então, é importante que a gente mantenha o candidato pode ser ao qual ou a que, entende? Nos referimos, tem um passado de lutas e realizações. Compreende? E aqui, ó, a preposição se mantém e a gente usa o pronome relativo. Número 4. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase. Os encargos, alguma coisa, nos obrigam. Quem obriga, obriga a alguma coisa. Tá vendo? Olha como isso nos ajuda, né? Só de bater o olho a gente já elimina algumas coisas. São aqueles, alguma coisa, o promotor de justiça se referia. Olha aí, vocês estão percebendo quanto esse verbo aparece inúmeras vezes? Quem se refere a. Então, os encargos a que nos obrigam são aqueles a que o promotor de justiça se referia. E a gente fica então aí com a alternativa B. Assinale qual das alternativas abaixo está correta. Tenho vários amigos cujas profissões. Pessoal, só aqui de não estar concordando corretamente, né? Profissões, são as profissões, só aí você já pode desconfiar, não tem como estar correto. Vamos para a letra C. Não foram poucos os perigos de que nos livramos. Quem se livra de algo. Então, ó, os perigos, aqui a preposição, o pronome relativo correto, os perigos de que nos livramos poderia ser os perigos dos quais nos livramos também. E aí, essa alternativa fica correta.
Vamos ver a B, por que não está correta. Sabia falar o idioma que eles se expressam. Quem se expressa, né, a partir de, se expressa por meio de. Então, seria importante manter a preposição para que ficasse correto. Sabia falar o idioma, né, por meio do qual eles se expressam, por exemplo. Sou amigo de Paulo, cujo, aqui também sem concordar, fica errado, representam os melhores dentre os quem, não faz sentido. Quem sempre vai se referir à pessoa e quem sempre vem preposicionado, tá? Por exemplo, esse é o aluno de quem falei, ou sobre quem falei. E aí aqui então, ó, se refere a pessoa, aluno e sempre preposicionado também. Por fim, observar essas duas frases e aí propõe-se a união dessas duas frases usando o pronome relativo. E a gente tem que ver em qual delas está correto. É uma questão interessante, porque quando a gente usa o pronome relativo, nós estamos unindo realmente, né? Unindo orações, que se tornam orações, no caso, orações subordinadas adjetivas. Depois eu falo um pouco para vocês a respeito disso. Então vamos ver. Unindo então, olha as propostas. O apagador de vulcões ficou zarolho no olho, o qual o diabo cuspiu. Acho que não faz sentido, né, gente? Tá muito confuso. O diabo cuspiu no olho aonde... Lembram? Onde, aonde, de onde, sempre se referindo à ideia de lugar, localização. De preferência, o primeiro uso, lugar físico. Então, se não está nesse sentido, a chance de estar errado é enorme. Outra coisa, aonde também é usado, além de se referir a lugar, dá uma ideia de dinamicidade, de deslocamento. O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões. Esse aqui piorou, né? Onde ficou zarolho. Aqui, mais uma vez, a pessoa quer unir a oração construindo um sentido de causa, né? Uma explicação. Então, o diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões, motivo pelo qual, por isso ele ficou zarolho, né? A pessoa quer construir esse sentido, mas não é esse pronome relativo aqui que vai dar esse sentido de causa. O apagador de vulcões, em cujo olho o diabo cuspiu, ficou zarolho. Olha só, quem cospe, cospe em alguma coisa. Ok, a preposição está aqui. E aí a gente tem que ver, então, se essa relação de pertencimento também tá correta. Então, vamos ver, ó. O apagador de vulcões, em cujo olho, olho de quem? Do apagador de vulcões. Então, tá correto. A alternativa D é a nossa alternativa. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Que vocês façam uma excelente atividade no questionário. Um beijo grande.